E aí, rapaziada? Bom, quem acompanha as minhas séries sabe como são as aventuras, sabe como é o gênero. Bem, todo mundo sabe como uma série é. E por que eu estou falando isso, se pergunta você? Bom, por nada mesmo, eu só falei isso porque eu queria, só isso. Brincadeira essa parte, galera, porque hoje eu vou falar sobre a timeline da série Supertaço. Hoje eu vou falar qual série é a primeira dos eventos da série do Supertaço, quer dizer, qual série vem antes dos eventos do Supertaço, óbvio, e qual série é o final e a continuação da série do Supertaço. E bem, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E bem, galera, a primeira série da timeline do Supertaço é, no entanto, a primeira série do Supertaço que foi criada lá no meu canal antigo, no meu primeiro canal do YouTube. E bem, essa série se passa lá no ano de 2022. Na época que a gente não tinha os personagens clássicos da série Supertaço, como por exemplo Pétala, Marco, Suiel, Senhor da Floresta e outros. E bem, o nome dessa série era Supertaço The Animated Series, traduzindo Supertaço a série animada. E bem, os únicos personagens clássicos dessa série eram a Bruna Maria e sua turma e também a Mandina Maria, junto com os seus amigos. Ah, e o Super Davi também, o parceiro clássico do Supertaço. E bem, essa primeira série da timeline do Supertaço, a série era bem mal feita, tinha alguns errinhos, alguns frames errados, mas eu entendo, naquela época eu era bem novinho e eu tava ainda aprendendo a animar, mas tudo bem. A série é legal de qualquer jeito. E bem, as aventuras desses episódios eram bem simples, quase não tinha nenhum vilão, mas bem. E bem, os episódios dessa série você ainda pode ver lá no meu canal antigo, lá no canal Supertaço Oficial, que é o meu primeiro canal no YouTube. Saindo das séries antigas do Supertaço, outra série que foi o começo de todas as aventuras do Supertaço foi os mini-filmes de Suiel. E bem, antes de existir as aventuras do Suiel, já existia as aventuras do Supertaço. Porém, as aventuras do Suiel já aconteciam também muito antes das aventuras do Supertaço. E sim, eu sei que isso é um pouquinho confuso, mas continuando. E bem, antes de existir os Estrelados, já existia a turma do Suiel. Um pequeno detalhe a falar é que as aventuras do Supertaço aconteciam em um local bem pertinho de onde acontecem os acontecimentos do filme do Suiel. E bem, nessa época o Supertaço ainda não conhecia o Suiel, e é por isso que a gente nunca viu o Supertaço e o Suiel juntos. Mas bem, as aventuras do Suiel acontecem lá no ano de 2023, ou seja, um ano depois das aventuras do Supertaço. Tá, mas então, como o Suiel conheceu o Supertaço depois disso? Bem, isso porque no meio da história, uma agência secreta chamada Star estava recrutando membros para criar um novo grupo de super-heróis chamado Estrelados. E assim, a agência foi atrás do Suiel para poder recrutá-lo. E eles acabaram apresentando o Suiel ao Supertaço. E bem, o Supertaço e o Suiel acabaram se tornando amigos, e o Suiel se tornou um novo parceiro do Supertaço após a despedida do Super Davi. E é por isso que em um dos mini-filmes do Suiel finalmente aparece o Supertaço junto com ele. Agora, voltando para as aventuras do Supertaço, os próximos eventos da timeline são dos primeiros episódios da série do Supertaço, quando a série ainda estava em desenvolvimento. E bem, nos primeiros episódios da série do Supertaço, e detalhe que sim, eu estou falando da série que a gente conhece hoje em dia, Supertaço conheceu mais dois novos amigos, que eram a Agnes e o Gustavo Lima. Mas infelizmente, assim como o Super Davi, eles também acabaram deixando a série. Bem, a gente chegou até mesmo a ver a Agnes na segunda temporada da série Supertaço, mas a gente não viu mais o Gustavo. E sim, eu sei que o Gustavo aparece sim lá em um dos episódios lá na segunda temporada do Supertaço, mas infelizmente a continuação desse final desse episódio acabou sendo cancelada. Então novamente o Gustavo acabou se perdendo na série. Ah, e os acontecimentos desses primeiros episódios, quer dizer, da temporada toda da série Supertaço, acontecem lá no ano de 2024. E bem, galera, agora os próximos da timeline da série Supertaço são os episódios e os filmes do Luiz Davi. Mas eu não vou falar muito disso porque eu não sei muito bem da história dos filmes e das séries do Luiz Davi. Então simbora logo para a próxima série. Só saibam que as séries e os filmes do Luiz Davi são os próximos da timeline. Bem, outra série que também é da timeline do Supertaço, mas que eu também não vou falar muito, são os episódios da série do Gustavo.
que no entanto conta como foi as aventuras dele após o saimento da série do Super Tássio. Mas é outra que eu não vou falar muito sobre, então simbora para a próxima. Só saiba que ela também é da timeline do Super Tássio, que acontece após os eventos da série também. Ah pessoal, essa parte é para avisar que sim, as aventuras da Agnes também fazem parte da timeline do Super Tássio, que contam como foram as aventuras da Agnes também após o sumiço dela e como foi após ela sair dos Estrelados. Quer dizer, dos Estrelados não, da série ou Antaverna, os Estrelados ainda não existiam. Então simbora pro próximo. Bem, já essa daqui é importante, então sim, eu vou falar dela, que são as aventuras da Pétala lá da série da Pétala. Se passando lá no ano de 2025, a série dela conta como que foi as aventuras dela muito antes de existir os Estrelados. E bem, é isso daí, a série dela conta como foi a história dela, como foram as aventuras dela. E bem, até que finalmente chegamos em um dos episódios da série da primeira temporada da série Super Tássio, que é no 7º episódio da primeira temporada da série de Super Tássio, onde o Tássio finalmente conhece a Pétala, que no entanto é revelado pra gente que ela saiu da Elastic Force, que agora está trabalhando em um mercadinho, pois ela teve que deixar os seus antigos amigos para poder sair em aventuras salvando o mundo com os Estrelados. Aí um aviso, você já deve estar aí assistindo essa timeline e já se perguntando, Tássio, e a série do Marcos Gabriel, ela não faz parte da timeline? Bem, ela iria participar sim da timeline, só que infelizmente o Marcos nunca teve episódios da sua própria série. Os únicos, entre aspas, episódios da sua série eram os seus clássicos memes e curtas que ele tinha no canal. Bem, pra falar a verdade, eu não sei se ele já tinha sim episódio da sua própria série. Se ele tinha, ele acabou perdendo ou deletando. Eu não sei bem o que aconteceu com os episódios da série do Marcos, se ele teve ou se ele nunca teve. Mas bem, chega de falar isso, o aviso já foi dado, simbora pro próximo da timeline. Bem, agora voltamos para a série do Super Tássio, só que agora vamos falar da segunda temporada da série dele, onde várias pessoas viraram amigos do Super Tássio, os Estrelados finalmente foram formados, e depois dos eventos do penúltimo e último episódios da primeira temporada da série Super Tássio, o vilão Tetron finalmente foi derrotado. E bem, depois disso, novas aventuras foram feitas, novos membros chegaram nos Estrelados. E detalhe que esses episódios finalmente passam no ano de 2026, que é o ano que estamos vivendo agora. E bem, tudo parecia estar indo bem, até que surge um novo vilão chamado de Pentacor, que é o vilão mistério no corpo de um povo mecânico. E o seu plano, assim como os outros vilões, é destruir a Terra. Mas no meio disso, um novo objeto mágico foi descoberto, que são os Prismas Nexus, que são capazes de aprimorar e causar fusões àqueles que tocarem. E bem, no final Pentacor é derrotado e depois disso o próprio Pentacor revela para o Super Tássio que ele é na verdade de uma vila repleta de supers, que é a raça do Super Tássio. E depois de falar sobre uma maldição que está condenando a sua raça, Super Tássio decide sair dos Estrelados para poder encontrar sua vila para poder salvar a sua raça. E bem, aqui eu agora poderia falar da temporada 3 da série Super Tássio, mas a temporada ainda não está pronta, então vamos tirar por enquanto ela da timeline. E bem, agora por enquanto, os últimos eventos da série Super Tássio são os eventos e as aventuras do Senhor da Floresta, que acontecem no mesmo ano. E bem, eu poderia ficar falando mais, mas eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. E bem, eu poderia estar incluindo algumas aventuras aqui na timeline do Super Tássio, como por exemplo as aventuras da Angelina, mas ela também não tem série própria, então eu vou deixar meio que de fora. Ah, e um detalhe para eu não ficar jogando a série do Senhor da Floresta, quer dizer, série não, as aventuras do Senhor da Floresta assim do nada na timeline do Super Tássio. Bem, as aventuras do Senhor da Floresta, junto com o Super Tássio e os amigos dele, acontecem muito antes dos eventos da terceira temporada da série Super Tássio, que mostra o que o Senhor da Floresta fez junto com o Super Tássio e os Estrelados depois do fim da primeira e também da segunda temporada da série Super Tássio. E bem, essa foi a timeline da série de Super Tássio. Espero que vocês tenham gostado, com certeza ficou horrível, mas espero que vocês tenham gostado e falou!